Olá, pessoal. Vamos falar agora, né, sobre matéria-prima dentro da disciplina de projetos de empreendimento. A questão de matéria-prima, ela é muito importante para se entender, né, porque a matéria-prima define muitas vezes o processo que vai ser utilizado. Então, aqui, até referência fala design industrial, mas eu até me refiro aqui à engenheira de produção, o engenheiro de produção que está naquela empresa. Então, para planejar os processos ali, é preciso entender minimamente de materiais e de processos, né? Mais processos, vamos dizer assim, de fabricação mais tradicionais, pelo menos. Então, esse design industrial, né? O engenheiro de produção responsável, isso vai definir muito, até pela aparência e a forma do produto, né? Se a fórmula de um produto é de algum modo resultante de como é fabricado, né? A forma que ele é fabricado define muito do seu aspecto lá no final. A questão até da ergonômica, usabilidade. E é preciso um bom entendimento dos processos de fabricação disponíveis. Até mesmo, né, esses mais tradicionais pode dar ideia, se você entender bem esses mais tradicionais, você vai um processo novo que você está querendo implementar em alguma empresa. Então, você pode ter uma ideia a partir daquele processo, uma derivação, enfim. Ali é aplicado para tal tipo de material, mas eu poderia aplicar para esse material aqui, que não é tão comum, mas pode ser que tenha bom resultado. Então, isso vai muito no entendimento desses processos. Então, se um design, né, desconhece a escolha de certo processo, seu potencial criativo vai ficar limitado, porque não sabe que é possível fazer aquilo. Então, além dessa aula, né, eu acho que essa curiosidade em materiais e processos, acho que faz parte também de um bom engenheira, né, de produção. Aqui é uma visão geral dos métodos de fabricação e os materiais, né? Assim, a gente percebe, né, por exemplo, os metais, ferrosos e não ferrosos. Eles estão praticamente em todos os tipos de tipos de processamento, né? Por exemplo, conformação, que envolve a deformação plástica, né? Você mudar aquele material, mudar plasticamente aquele material, né? O fato só de você passar por espremer, né? Espremer não, prensar, desculpa. Prensar aquele material, você causar uma deformação, isso já é um processo de conformação, corte, unir dois materiais diferentes, acabamento. Então, a gente percebe que o metal, ele está em quase todos, né? De maneira, enfim, bem presente, até porque os metais têm propriedades bem interessantes, né? Que eles podem ser aquecidos e as estruturas cristalinas se acomodam e ficam de uma forma. Mas depois desse esfriamento, enfim, você pode até recozinhar, né? Que chama, e ele mudar novamente essa estrutura cristalina, né? Tu pode fazer isso. Claro que tem um nível de temperatura, se você passa, ali já fica impossível voltar, mas se você conhece bem as propriedades dos metais, trabalha dentro daquela margem de temperatura, você consegue fazer muitas coisas e ele é e é um material muito interessante. Já os plásticos e as borrachas têm umas características, por exemplo, os termofixos, depois que eles são aquecidos, eles não mudam mais, né? Eles não tem como, já enrijecem ali e não tem mais para onde ir. Então, já tem uma aplicabilidade mais limitada que os metais, mas também tem muita aplicabilidade. Tem outros tipos de materiais na engenharia, por exemplo, você tem o carbono, vidro, tem o material cerâmico, os metais duros, refratários. Então, são que você também tem um espaço também de busca, de processamento. Não é que ele não é aplicável em todos os tipos de processo, mas se for adequado para aquele seu tipo de produto, né? Então, ele pode ser utilizado sim, bem utilizado. Também tem os materiais naturais, né? Fibras, produtos em madeira. E aqui até não fala, mas eu estava preparando a aula, né, só para conversar um pouco sobre isso.
Aí eu fiquei pensando em indústria alimentícia, né? Aí eu até fiquei pensando na empresa para salgadinhos, né? Você tem uma máquina que você tem aquela massa de salgado, né? E você bota ali numa máquina semelhante a uma extrusora e sai o formato de coxinha, de não sei. Então, é da ideia, por exemplo, de uma cerâmica, né? Você pega um material geloso e põe dentro do extrusor e sai o tijolo. Então é uma analogia similar. Então, essa questão que eu estou começando a falar, que você pode relacionar um processo a outro, né? Você conhece bem, seu processo criativo naquela elaboração do seu projeto é mais fácil. Aqui, né, tem a questão do design do produto. Eu tenho, são as etapas, né? Então, identificação do produto, formação da equipe design, produto definido, definição, desenvolvimento do conceito, apresentação do conceito, desenvolvimento do produto, apresentação do produto, né? Esse desenvolvimento do conceito e apresentação do conceito também a gente pode falar um pouquinho que é aquela prototipagem, né? Aí aqui, né, são algumas considerações, né, que devem ser feitas, por exemplo, estética, estilo, marketing, propaganda, análise, pesquisa e bolsa, maquetes, cor e textura, síntese, seleção de materiais, seleção de processos. Então, você pode, a questão dos materiais e processos estão muito interligados, até como eu falei aqui, né, ó. Imagina que você vai trabalhar com, basicamente, é, união de produtos. Aí você vai trabalhar termo fixo aqui, ó, na soldagem, assim, não tem como, entendeu? Aí, pelaquela característica termofixo, né? Depois que ele é aquecido, né? A temperatura, ele não volta mais ao seu estado anterior. Então, assim, não faz sentido, né? Então, você tem que entender um pouquinho disso para ver o que combina com o que, né? Aí, aqui na questão da estética, vem a parte de identificação, né, do produto. Tem a parte de ergonomia, engenharia, o investimento que você quer fazer, né? Tem aquela questão, por exemplo, até um pouco, por exemplo, desse ponto aí dos materiais. E até a questão do seu custo lá, né? Do que você tem ali, imagina um nicho do seu produto, um nicho trabalhando com custos mais baixos. Então, dependendo de um certo material, você não vai poder, não seria tão viável, porque o material pode ser muito caro, né? Você pode ter um material mais barato que atenda a sua necessidade, né? Seja adequado àquele uso que você pretende. Aí você também não precisa ir para o material mais caro, né? Aí também tem isso. A questão também da disponibilidade daquele produto, a questão logística, né? Eu vou ter acesso àquele material. Eu quero um material, mas só está em determinado local, que é difícil de chegar. Então, até pelas características, às vezes até pode ser inviável o uso daquele material específico. Aí, a parte de desenvolvimento do produto, né? Vem a questão ergonômica, estudo de product board, né? A questão de prototipagem também, fabricabilidade, segurança, resistência dos materiais. Tem questões que são mais próximas da engenharia de produção do que outros, mas se a pessoa vai trabalhar muito com essa parte de produto, ela tem que entender um pouco de resistência de materiais, seleção de materiais, tipos de processo. Então, são questões muito importantes. Aí, também outros pontos, seleção de materiais, ferramental, seleção de peças, fornecedores, montagem, a questão da logística, a questão da embalagem, né? A embalagem também diz muito, né? A forma que o produto chega para o cliente, né? Às vezes a embalagem causa uma impressão muito boa, né? Então, às vezes a pessoa se preocupa muito com o produto, mas a embalagem fica em segundo plano, e isso pode, não dar uma impressão tão boa para o cliente. Aí, os componentes fundamentais, né, para a questão da escolha do material, é as demandas, né, especificidade, desempenho, incluindo aspectos de habilidade, e os custos e fabricabilidade. Então, também tem muito isso, porque, assim, a questão do material e também o que você espera do produto final está muito interligada, né? Então, é, o material mais barato, não que ele seja não adequado, mas ele é adequado àquele fim que ele se propõe, né? A qualidade está muito ligada à questão da adequação ao uso, né? Então, às vezes você tem um nicho.
de um público mais que quer uma qualidade não, mas quer um produto que tenha uma resposta melhor, mais rápida, enfim, mais ergonômica. Então, talvez o produto seja mais caro. Então, tem essa questão, tá? Aqui, a primeira, né, se refere à ergonomia, aspectos concernentes a habilidades e limitações dos usuários dos produtos, e a segunda, aspectos físicos dos produtos, incluindo a seleção de materiais e fabricabilidade. E também a questão desses custos está muito ligada também à questão da logística, da distribuição, né, que não foi citada aqui pela referência, mas se aquele material está muito longe de onde você fabrica, talvez aí o custo de distribuição vai ser mais caro. Por exemplo, empresas cerâmicas, né? Elas vão se localizar perto das jazidas de argila, né? E não faz sentido você ficar transportando argila para fazer, né, os tijolos. Mas é melhor você transportar os tijolos, que você já vai ter tirado a água, vai pesar menos, né? Tem toda essa questão. Então, tem esse ponto também. mas se for, por exemplo, talvez produtos que cheguem fácil na sua localidade, aí você não tem essa necessidade de ficar perto dos fornecedores. Aqui, né, eu acho que mais um pouquinho sobre os materiais, né, metais, que são os ferrosos, não ferrosos, né, a questão que tem ferro ou não, né, na sua composição, plástico, termofixo, termoplásticos. Os termoplásticos são mais fáceis na questão dessa usinagem, conformação, esses processos. O termofixo tem isso, né, que ele, depois de determinadas temperaturas, ele não volta mais ao estado anterior, que acontece também com os elastômeros e borrachas. E os materiais naturais, né? Tem cerâmicas, vidro, carbono, metais duros, refratários. Então, aí são exemplos dos materiais. E aqui também alguns tipos de processo, não são todos, tá, gente? Mas aqui alguns com formação, que envolve muito a questão da deformação plástica do material, né? Você consegue mudar a forma com essa forma de que você prensa o material, enfim. Então você consegue fazer isso, corte, a união e o acabamento. Aí, só para fechar essa questão desse conteúdo, eu trouxe aqui um exemplo. Aqui é a Chevrolet, né, a GM, né, General Motors, que está aqui, essa unidade é em Gravataí. Então, essa unidade, ela é responsável pela produção de componentes estampados. Estampagem é um tipo de processo. Você pega uma chapa de aço para fazer um chassi de um carro, né? Você tem uma chapa de aço e faz aquele estampa, né, para ficar naquele molde de um carro. E geralmente, né, as estampagens pode ser a frio, não precisa ter calor, né? Aqui eu desconfio que é a frio, né? Mas eu não tô, apesar que eu fui lá, não vi esse processo de fato da estampagem, mas acredito que seja frio, né? Com a chapa de aço. E essa abastece não só essa linha, mas com outra, abastece as linhas de montagem do estado e outras regiões. Aqui embaixo, é isso que eu queria mostrar mais para vocês, ó. Ela é pioneira na adoção do conceito de condomínio industrial. Gravataí concentra a produção dos modelos ônibus plus e líderes de venda no Brasil. Mas não é bem isso que eu queria, a questão participação, mas a questão do condomínio industrial. Aqui nós temos a fábrica principal, se eu não me engano, é aqui, que é a fábrica, mas do lado tem outras empresas que fornecem produtos para a General Motors dos mais diversos materiais, por exemplo, pneus. Eu não lembro qual é o pneu, mas a marca, mas os pneus eles são fornecidos, que é uma borracha. Aí vem a Gerdau, que fornece o aço, tem as chapas de aço para estampagem, para a fabricação dos carros. Aí tem o material também que eles são utilizados para como é que chama? Para-choques, né? O para-choque não é feito de aço, é um plástico, que é um polímero, né? Polímero é um plástico. Aí vem em bolinhas e eles são passados pela produção, né, do para-choque. E é interessante que a para-choque tem a mesma cor do carro, né? Mas a tinta não é exatamente a mesma, porque a tinta reage de uma forma no aço e reage de outra forma no plástico. Então, ele tem que ter esse cuidado. O que mais aqui tem fornecedores de motores. Então, aqui vocês percebem que, claro que a empresa
gigantesca, né? Mas você percebe que os fornecedores ficam ao redor dessa empresa para fornecer ao momento, no tempo que eles precisam desses materiais. Até porque a demanda é alta, né? E eles conseguem ter essa facilidade por parte dos fornecedores. Então, aqui é um exemplo, né, de vários tipos de processos, vários tipos de materiais. E isso tudo é bem estudado, né? Ah, isso aqui, esse material vai para cá, esse material vai para lá, enfim, você vai estudando até chegar ao melhor conceito, né? Então, aqui é um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, tá bom? Então era isso, né? É algo importante que vocês têm que levantar nos projetos de empreendimento de vocês. Nem todos vão ter que ter essa questão tão profunda sobre isso, mas se for o caso, são pontos a serem considerados dentro do estudo. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.